Shalom, meu amigo. Shalom, minha amiga. Paz seja convosco. Bem-vindos de volta ao canal Coisa Nova. Bem-vindos de volta à série Bibliologia Bíblica. Você está com Roberto Cândido. Hoje estou aqui no Parque Chico Mendes, na região central de Hortolândia, para fazer este vídeo. Com o propósito de procurar um lugar tranquilo, agradável, onde eu posso me concentrar no meu trabalho. Quando algo me tira a concentração, eu fico sem chão para fazer a minha gravação. Por isso, procuro sempre um local tranquilo, com o cantar dos pássaros, pessoas se descontraindo, um ambiente agradável para me dirigir a você. Por isso, eu gostaria muito que você considerasse o meu apreço para com você. E é importante frisar que a sua companhia é muito importante. A sua inscrição no canal deve ser feita sim, mas deve ser feita com consciência. Antes de se inscrever, assista a cada vídeo. Vá até ao final do vídeo. Se você entender a mensagem, se você assimilar o conteúdo, então se inscreva. Se não, fique à vontade. Você está livre para tomar a sua decisão. Lembre-se, você não é obrigado a nada. Na parte 6 de O Islã e o Alcorão, falei sobre o nascimento de Ismael, bem como os assuntos referentes a esse evento histórico. Falei também da aceitação do menino no seio da família de Avram. Nesta parte 7 de O Islã e o Alcorão, falarei sobre um expressivo período de silêncio. Um período que se estende por mais de uma década. E você está convidado a fazer essa viagem através do tempo comigo. Para sua informação, subdividi essa parte 7 em duas etapas. O Islã e o Alcorão, parte 7, 1, e o Islã e o Alcorão, parte 7, 2. O Islã e o Alcorão, parte 7, 1, vai falar do nascimento de Ismael à sua pré-adolescência. O Islã e o Alcorão, parte 2, vai falar do ano da teofania de Avram. Ano esse que intitulei o ano da instituição da circuncisão. Para tratar das minhas interpretações, vou me embasar no livro Tanar,
no livro chamado Bereshit, Perek Tetvav, Pasuk Yod. Na Bíblia, isso é Gênesis, capítulo 16, verso 10. Como justificativa das minhas narrativas sobre este assunto, também estarei embasado na palavra hebraica que diz: Vayomer lah malach Yodevaveh. Ele disse, o mensageiro de Yodevaveh. Portanto, procurarei falar embasado nessa palavra, para que as palavras não sejam reconhecidas ou ditas como necessariamente minhas. Mãe de uma multidão. Em Merov. O subtítulo Mãe de uma multidão, em Merov, na verdade, tem o propósito de valorizar a palavra que o mensageiro de Yodevaveh disse a Hagar. Até porque, quando se fala de Hagar, fala-se de uma serva egípcia, uma serva de Sarai. Dificilmente se ouve falar de Hagar como alguém deveras importante. Mas, quando o anjo de Yodevaveh disse a Hagar que aumentaria muito a sua semente, ele está instituindo Hagar como mãe de uma multidão. E essa palavra, mãe de uma multidão, vai ser enfatizada por mim, porque é assim que eu interpreto, é assim que eu vejo, é assim que eu entendo. E é bom saber, e também é muito bom dizer, que esse é o meu entendimento. Nos subtítulos seguintes, nós vamos falar um pouco sobre essa coisa de Hagar ser mãe de uma multidão. E vou falar também a respeito de algo que entendo que tenha passado na vida de Sarai. Até porque a proposta de Sarai foi muito importante para Hagar. E Avram ficou no meio dessa batalha travada entre Hagar e Sarai. Nesta primeira parte, vamos falar um pouco de Hagar e de Sarai. Não perca os próximos subtítulos. Aumentarei muito a tua semente. Harba, arbe, etzareh. Para discorrer sobre esta palavra, aumentarei muito a tua semente, foi necessário eu me recorrer a uma breve análise sintática da frase para entendê-la. Apesar do pouco hebraico que tenho, me atrevi a querer entrar na profundidade da palavra harba arbe.
Harba arbe é a expressão que aparece na frase Harba arbe etzar aumentarei muito a tua semente. E isso foi o que entendi. Harba é conjugação do verbo leharbut ou harbut, que significa aumentar, enumerar, aumentar o número. A palavra arbe, que aparece nas escrituras sagradas, é escrita e transliterada assim. Aleph com patah, Reish com sheva, Bet com segol, Re. Esta palavra arbe é traduzida como muito ou tornar-se a ser muito. No entanto, a palavra hebraica que aparece no dicionário da língua hebraica para o artigo indefinido muito é harbe. E harbe é escrita e transliterada da seguinte forma: Re com patah, Reish com sheva, Bet com serei, Re. E é esta palavra que aparece no dicionário hebraico, harbe, como artigo indefinido, tendo essa função de artigo indefinido, significando muito. Não arbe com aleph, mas harbe com re, no início. A palavra arbe com aleph no início significa gafanhoto, e não muito, mas gafanhoto. Desse modo, posso entender que a frase ou a expressão harba arbe signifique aumentarei muito a tua descendência como gafanhotos. Multiplicarei como gafanhotos os teus filhos. Entendo que a tradução multiplicarei muito ou aumentarei sobremaneira a tua semente seja aceitável, mas chamo a atenção para este detalhe linguístico. Chamo a atenção para a interpretação de um termo que de repente possa ser empregado como ele realmente o é. Para isto, vou deixar aqui 3 passagens onde a palavra arbe é traduzida como gafanhotos. Verifique isto e tire você mesmo a sua conclusão. Tohelu et ha-arbe. Vaisa et ha-arbe. Hineni mevi mahar, arbe bigvuleiha. A tua semente. Etzar ao mensageiro de Odevavê, dizer a Hagar, Harba arbe etzar aumentarei muito a tua semente,
O que de fato o mensageiro está dizendo para Hagar? Que Hagar teria uma semente aumentada, multiplicada, com quem? A palavra zerá significa sêmen, semente, descendente, filho. E, levando em consideração que Hagar é uma mulher, como essa sua semente seria multiplicada? Ela teria, além de Ismael, outros filhos com Avrama? Teria, porventura, filhos com um outro homem? A sua semente viria de Ismael? O que você entende sobre isso? Já parou para pensar sobre isto? Você já refletiu sobre isto? Você considera isto importante? Se sim, comente aí. Se não, comente também. Se isso não tem importância, se isso é irrelevante, mas se você considera essa informação importante, comente aí, meu amigo. Comente aí, minha amiga. E não se contará a multidão. Velo e Safer, Merov. Na lentidão do decurso do período de silêncio, Hagar certamente aproveitava para refletir um pouco sobre as palavras angelicais que ouvira. Nesse período, passaram-se os seguintes anos: 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047. Do ano do nascimento de Ismael até ao ano da teofania de Avram, isto é, o ano 2047, se passaram 13 anos. Um tempo muito expressivo. E esse tempo serviu para crescimento de Ismael, crescimento de Sarai, crescimento de Hagar, crescimento de Avram e crescimento também do povoado. Até porque esse tempo serviu para reflexão de todos. Durante este período de 13 anos, com o crescimento gradativo de Ismael, Hagar foi encontrando sentido para aquilo que ouvira, que ela teria um filho e que esse filho seria um filho excepcional. A palavra zerá significa semente, descendente, filho. E certamente Hagar via essa coisa da sua semente
sendo frutificada na esperança de um filho chamado Ismael, que seria, com certeza, a sua maior fonte de orgulho. Nós vamos passar um pouco agora da história de Hagar e nós vamos chegar às sensações que certamente Sarai sentia de tudo aquilo que ela presenciava em relação a Hagar e Ismael. Vamos para o próximo item. Talvez eu construa uma família através dela. Ulai e Bané Mimena. A palavra de Sarai, Ulai e Bané Mimena, talvez eu construa uma família através dela. Quando Ismael nasceu e começou a crescer gradativamente, certamente Sarai observava o seu crescimento, o seu comportamento e, sobretudo, a relação entre Hagar e Ismael. E ela passou a observar que a sua proposta, feita a Avram, talvez não estava valendo a pena. Quando disse que Sarai e Avram passaram a ter uma nova concepção de vida com o nascimento de Ismael, é porque Sarai queria que o filho de Hagar fosse dela. No entanto, Hagar tomou posse do menino. Passou a desempenhar o papel de mãe e se comportava como mãe. E tô certo disso. Praticamente não permitia que Sarai chegasse perto do menino. Até porque houve intriga entre as duas. Agora, acompanhando o crescimento gradativo de Ismael, Sarai viu Hagar amamentando o menino, embalando o menino no colo, banhando o menino. E ainda me arrisco a dizer, brincando com o menino. E Sarai, observando isto, certamente concluía que ter posto Hagar no seio de Avram, no regaço de Avram, foi muito mais do que ter posto Hagar no leito de Avram. Sarai colocou Hagar na vida de Avram. E isso pode não ter valido a pena para ela. Assim, a sua proposta de ter filho através de Hagar estava comprometida. E o que aconteceu? Avram ficou no meio desta guerra. Por isso, prestemos atenção quando tivermos uma proposta. Pode ser que ela não seja para o nosso próprio bem. Com isto, estou concluindo aqui a parte 7.1. Mas, antes de me despedir, eu gostaria de convidar você a uma reflexão. Quando lemos
uma história bíblica, pensamos que tudo aconteceu assim, muito rápido. Tomemos cuidado com isto, porque é muito comum dizermos: eu conheço as Escrituras. Conheço mesmo? Que Escrituras eu conheço? Como eu interpreto o que leio? Como entendo o que interpreto? Você parou para pensar nisso? Qual a sua frequência de leitura das Escrituras? Tens mesmo no seu coração amor pelas Escrituras? Porque se você tem, então você não pode ter preguiça de lê-la ou de lê-las. Por isso, meu irmão, se você está entendendo o que eu estou procurando te passar, por isso, minha irmã, se você está assimilando o conteúdo que estou tentando passar para você, e se você quiser caminhar junto comigo, você aí e eu aqui, não nos esqueçamos. Amós 3:3. Andarão, pois, dois juntos, se não estiverem de acordo? Se você concorda comigo e se eu concordo contigo, vamos nos abraçar e vamos caminhar juntos até aonde nos for permitido. Não nos esqueçamos. O próximo vídeo, o Islã e o Alcorão, parte 7.2, eu vou trazer a você o assunto sobre o ano da instituição da circuncisão, o qual eu chamo de o ano da teofania de Avram. Shalom e até lá. Até a próxima.